Ninguém nasce sabendo se relacionar. Ninguém nasce sabendo se relacionar. E inteligência relacional é uma escolha e aprendizado diário. Cara, a gente se relaciona o tempo todo. É verdade, não é? Na escola, no trabalho, na igreja, fora da igreja, em casa. Cara, sempre está se relacionando. Só que ninguém gasta tempo aprendendo sobre isso. É ou não é verdade? E hoje eu quero te falar aí sobre essa perspectiva de inteligência relacional. Beleza? Me acompanha, vamos juntos. Hey meu, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, falando sobre inteligência relacional. E se isso é um assunto importante para você, já deixa seu like, já se inscreve no canal, me ajuda aí, porque tem muita informação aqui para te ajudar a se relacionar com as pessoas importantes para você e também o resto das pessoas. Relacionamento para todo mundo. Beleza? Antes da gente falar sobre inteligência relacional, e esse vídeo vai ser sobre isso, tá? A gente vai falar aqui sobre o que é inteligência. Você já ouviu falar sobre o que é exatamente inteligência? Vale lembrar aqui, galera, que nesse vídeo a gente não vai conseguir chegar a falar de inteligência hoje interpessoal ou intrapessoal, tá? Que é uma das bases aí da nossa inteligência relacional, porque esse vídeo não vai ter tanto tempo assim, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da base aí do que é inteligência relacional. A gente vai dar os parâmetros para você conseguir entender, beleza? Vamos junto. Vamos lá, o que é inteligência, né? Inteligência é a capacidade de você conhecer, compreender, aprender e se adaptar às novas situações. Isso não é só QI, é a habilidade de navegar entre contextos e resolver problemas. Na verdade, evolução. Basicamente é isso. E em poucas palavras, a gente pode dizer o seguinte: inteligência é você conseguir conectar uma informação a outra. Quando você aprende 2 mais 2 é fácil. Você, quanto é quatro fonezinhos desse a R$ 2? Vai dar R$ 8. Entende? Não é barato assim não. Você sabe, claro. Mas, entende? Você conseguiu colocar a informação de matemática que você aprendeu na escola, você consegue colocar na prática na sua vida. Entende? Então, informação vira prática, informação vira conhecimento, informação vira solução para um problema. Entende? E a solução que eu quero te oferecer para um problema específico aqui hoje é a solução para problemas relacionais. Certo? E isso é o que é inteligência relacional. É a capacidade do ser humano lidar consigo mesmo e com as outras pessoas. Certo? Reconhecendo qualidades, pontos de melhoria e limitações. Quem desenvolve essa inteligência compreende melhor sua participação nas relações e melhora a cada interação com as pessoas. Você melhora de acordo com o que você aprende o que é relação interpessoal. Você aprende sobre você e sobre o outro. Beleza? Vamos lá. O que eu gosto de falar aqui logo no início, né? As habilidades relacionais, elas são as mais importantes quando a gente está falando de liderança. Na verdade, trabalho. Na verdade, família. Habilidades relacionais são tudo. Para tudo isso. Certo? Galera, uma coisa. Vale lembrar que esse canal é um canal cristão. Tá? Então, a gente vai falar de Bíblia, vai falar de Deus aqui. A propósito, o relacionamento mais importante que você pode ter é o relacionamento com Deus. Beleza? Uma coisa que é importante a gente lembrar. Todo relacionamento precisa de duas coisas. Todo relacionamento precisa de duas coisas. Precisa de tempo de qualidade e conversa. Sem essas duas coisas não existe relacionamento, certo? E Deus, cara, é um Deus totalmente racional. A Bíblia é um livro sobre relacionamentos, certo? Por quê? Porque lá no início, em Gênesis, a Bíblia fala de Deus se relacionando com Adão, que foi o primeiro homem, conversando, trocando ideia na viração do dia. E isso foi perdido, mas Jesus veio para recuperar isso para a gente, entende? Para que a gente tivesse essa relação de novo. A eternidade é uma grande reunião de família. É sobre nós conversando, trocando ideia com Deus. Entende? Isso faz sentido para você? Mas vamos lá. Os 2 maiores mandamentos é amar a Deus e ao próximo. Está falando de relacionamento. O discipulado de Jesus, como foi que ele se relacionou com seus discípulos? Você sabe aí, foi conversa de verdade.
não foi? Tempo onde eu via o evangelho sendo prático, conversa, discussão, resolvendo BO, se relacionando com 12, imagine 12 pessoas, cara, totalmente diferentes, juntos, uma viagem muito longa de 3 anos. Você imagina o tanto de treta aí. Então, perdão, amor, suportar uns aos outros, tudo isso é Bíblia, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você? Que a Bíblia é o manual dos relacionamentos interpessoais, porque você nunca vai conseguir amar o seu inimigo sem Deus. Isso eu te garanto. E ele ensina a gente a fazer isso. Beleza? Então você e eu precisamos de Jesus para suportar os outros em amor, para manter talvez seu casamento. Entende? Você vai precisar de Jesus, com certeza. Jesus não veio restaurar a religião porque não foi isso que se perdeu no jardim. Ele veio restaurar o relacionamento. Beleza? Continuando a conversa sobre inteligência. Inteligência, galera, já ouviu falar de múltiplas inteligências? Existem algumas. Inteligência linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, intrapessoal, interpessoal e emocional. Inclusive essas três, tá? Intrapessoal, interpessoal e emocional são a base da inteligência relacional. Você vai precisar dessas três para que você possa, de fato, ter inteligência relacional. Beleza? Como é que funciona isso? A linguística é poliglota, o cara fala várias línguas. Não só isso, né? Inteligência linguística é a habilidade de você conseguir comunicar, falar e ouvir, e entender o que a outra pessoa está ouvindo. Isso é um tipo de inteligência. Inteligência lógico-matemática é a capacidade de você conseguir fazer cálculos, analisar situações, analisar informações, entende? Resolver problemas a partir de um cálculo, que seja uma análise. Espacial, essa capacidade de se entender no mundo, se compreender no mundo, é a capacidade de você estar perdido na floresta ali, quase perdido, mas você lembra que você veio do lado de cá, veio dali, fez essa curva, e se você voltar por esse caminho aqui, você vai achar onde você se perdeu. Tipo isso, certo? Musical, harmonia, sinfonia, melodia, quando você consegue tocar um instrumento, você consegue ouvir uma música e perceber nuance, cantar, entende? Isso é um tipo de inteligência. Corporal, a galera que treina muito há muito tempo, tem que entender cada músculo, os atletas, né, fisiculturista, pessoas que precisam de cada musculatura, ter muita ciência da musculatura, do corpo, etc. Inteligência interpessoal, é o que a gente já falou. É a capacidade de lidar com a outra pessoa. Conexão, comunicação, limites, como eu converso, como eu me comunico. Eu consigo entender, ter empatia pelo outro. Inteligência intrapessoal. Cara, eu me conheço, eu me responsabilizo, eu conheço minhas emoções, eu conheço como eu funciono, eu conheço meus pontos fortes, meus pontos fracos, né? É a inteligência de você se relacionar bem consigo mesmo. A voz que está aqui não é a minha inimiga, é minha amiga. Eu consigo conversar com ela, ela me ajuda a resolver os meus problemas. Entende? E inteligência emocional, que nada mais é aí, né, da gestão das suas emoções. Você precisa controlar as suas reações, controlar os seus pensamentos, você entender como você pensa, como você reage. E claro, né, cuidar das suas emoções, né? Por que fico ansioso, por que depressivo, resolver as questões de relacionamentos passados, resolver as questões com pai, com mãe, etc. Seguindo essa perspectiva aí, é importante a gente enfatizar o que? As diferenças das pessoas. Eu não sei se você sabe, mas entender a diversidade humana transforma relacionamentos. Transforma mesmo, desde que você entenda isso, né? As diferenças não são um problema. A grande verdade é que a gente acha que deveria pensar, sentir, agir, que cada pessoa ao nosso redor deveria fazer essas coisas igual a gente. Mas não é assim que funciona. A diversidade humana não é um bug, é um design de Deus. Pega essa. Deus criou cada pessoa única e essa unicidade tem propósito. Quando você entende isso, você para de querer mudar o outro e começa a aprender com ele. Tem pessoa preta, branca, amarelo, tem gente laranjado, verde,
As pessoas são diferentes, cabelo loiro, cabelo comprido, cabelo cacheado, cabelo castanho. Gente, as pessoas são diferentes e tá tudo bem. Diferença não é ruim. Diferença é good, é bom, beleza? Um pouco de diferença aí para você se informar. O tanto que é rica essa diversidade, cara. A gente tem passarinhos e flores de várias cores. Pra que Deus fez isso aí? Cara, Deus ama a diversidade. Ó, a gente tem 16 personalidades, por exemplo, segundo as irmãs Briggs, né? Que é lógico, inovador, comandante, arquiteto, animador, aventureiro, protagonista, mediador, entre outros. Certo? Você sabe a sua? 4 perfis comportamentais diferentes. Dominante, analítico, estável, influente. Você sabe qual é o seu? Cada um desse perfil é totalmente diferente. A gente vai ter um tempo aqui para falar sobre perfil comportamental no canal, beleza? Sistema de percepção ou programação cerebral, visual, auditivo e sinestésico. Eu, por exemplo, sou muito auditivo. Eu aprendo muito ouvindo, mais do que lendo. Se eu ler e ouvir ao mesmo tempo, cara, eu aprendo muito mais rápido. Entende? Pra mim faz muito sentido. Mas tem gente que é mais sinestésico, a pessoa tem que sentir, tem que emocionar. Se não emocionar, se não arrupiar, não aprende. Tipo isso. Tem gente que é audiovisual agora, né? Pessoal digital. Ele precisa ver, ouvir e sentir ao mesmo tempo para aprender. É complicado, mas existe, é diferente, tá tudo bem. A gente tem 5 linguagens do amor, cada pessoa tem a sua. Tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, toque físico e atos de serviço, né? Como eu falei anteriormente, lembra, né? Não existe relacionamento nenhum sem tempo de qualidade e sem conversa. Não existe relacionamento se não tiver essas duas coisas. Biotipo e identidade corporal. Gente, tem gente que é endomorfo, ectomorfo, endomorfo. Tem gente que digere as coisas mais rápido. Tem gente que digere mais devagar. Tem gente que as reações elas são rápidas na forma química. As suas emoções elas são rápidas. Tem gente que demora mais a transparecer. Tem gente que pensa muito antes de agir. Tem gente que pensa pouco. Tem gente que dá calafrio, tem gente que não dá, tem gente que arrepia em situação, tem gente que... Gente, a gente é diferente, biologicamente diferente. E tá tudo bem. A gente só precisa entender isso, tá? E quando a gente entende o outro, entende que o outro não é difícil. É só diferente. Cara, ele não fez isso porque tá me irritando, é por causa do perfil comportamental dele. Ele não fez isso pra me ficar doido, é só porque ele pensa diferente de mim. Entende? Quando você entende isso, você para de agir e exigir que o outro haja como você agiria. Desenvolve curiosidade genuína sobre o outro. Vale lembrar, todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Você não é tão sábio que não pode aprender algo com alguém e você não é tão burro que não possa ensinar alguma coisa. Certo? Aprender a falar a linguagem que o outro entende. Cara, como essa pessoa funciona. Não é manipular, mas chega a ser isso, quase, né? Mas, tipo assim, quando você entende como a outra pessoa funciona, você pode ter coisas dela sem que você seja agressivo, sem que você brigue, sem que você xingue, sem que você exploda, sem que você... Entende? Você sabe pedir, mais ou menos isso também. Você reduz os conflitos desnecessários e, cara, constrói pontos em vez de muro. Parem de fuinha, de picuinha, cara. Se a pessoa fala muito, se a pessoa fala pouco, se ela fica no canto, ou se ela fala com porteiro, com papagaio, com periquito, não importa, entende? Você começa a falar, cara, o que essa pessoa talvez tenha a me ensinar? Eu posso me relacionar com ela, me aproximar dela, por que sim, por que não? Todo mundo deseja, no fundo do coração, um relacionamento de amor, generosidade, gentileza e reciprocidade. O caminho para lá passa pela compreensão das diferenças. Para finalizar, antes de mudar o outro, tente entendê-lo. A compreensão é o início de qualquer transformação relacional. Galera, se isso fez sentido para você, me ajuda. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão precisando melhorar seu relacionamento. Afinal de contas, pelo menos um 100 você conhece. Envia para 2, tá? Me ajuda aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, curte e comenta esse vídeo. Já fala aí qual a expectativa aí para a próxima aula. Beleza? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe que você se torne melhor, para que você se torne melhor para as pessoas
que estão ao seu redor. Que você se torne melhor para que seus relacionamentos se tornem melhor. Abraço.